Deus sabe tudo. Deus sabe tudo, ainda mesmo os nossos pensamentos. Ele é o onisciente. Explicação. Saber é uma das coisas que mais temos a peito. Mas quantos estudos, quantas fadigas para aprender, para conseguir saber alguma coisa. Com o estudo podemos sempre aprender alguma coisa nova. Porém, quantas mais são aquelas que ignoramos? Antes, quanto mais aprendemos, mais reconhecemos que sabemos pouco. Pelo contrário, Deus sabe tudo, conhece tudo. Todos os conhecimentos que os homens conseguem adquirir mediante longos estudos, em confronto com a ciência de Deus, são muito menos que a luz de um pirilampo comparada com a luz imensa que o Sol derrama no universo. Há uma coisa que os homens não podem conseguir saber: os pensamentos dos outros, se de alguma forma não forem manifestados. Por exemplo, eu não posso saber o que vós pensais, se não mo fizerdes conhecer. Nem vós podeis saber o que eu penso, se eu não o manifestar. Ao invés, Deus conhece os nossos pensamentos, ainda os mais íntimos. Deus conhece tudo o que pensa cada um de nós. Nada lhe podemos ocultar. E precisamente porque sabe tudo, conhece tudo, é que se diz onisciente, isto é, aquele que sabe tudo. Prática. Quando o demônio tenta nos induzir a fazer qualquer coisa má que não faríeis na presença de vossa mãe, procuras vos persuadir de que ninguém sabe nem virá saber o que fazeis. Refleti então: o que não sabem os homens, sabe Deus. Se não faríamos uma coisa por vergonha de que os homens o saibam, quanto menos o devemos fazer, porque Deus o saberia. A Deus nada se esconde. Estejamos, embora às escuras, sozinhos ou escondidos, Deus vê tudo, até os nossos pensamentos. Refletindo nisso, não ousaremos cometer o mal na sua presença. Exemplos: Deus e Caim. Caim tinha inveja de seu irmão Abel, porque os dons dele, que era bom, tinham sido agradáveis a Deus. Um dia convidou-o a passear no campo, e pensando que ninguém o visse, matou-o. Porém Deus lhe perguntou onde estava seu irmão, e depois lhe exprobrou o delito, dizendo-lhe: a voz do sangue de teu irmão clama desde a terra por mim. Agora, pois, serás tu maldito sobre a terra, que abriu a sua boca e recebeu o sangue de teu irmão da tua mão. Por que pensais mal em vossos corações? Um dia foi levado a Jesus Cristo um pobre paralítico. Nosso Senhor disse-lhe: confia, filho, os teus pecados te são perdoados. Então os fariseus pensaram que de si para si que Jesus Cristo blasfemara, porque só Deus pode perdoar os pecados. Mas Jesus lhes disse: por que pensais mal em vossos corações? Com esta pergunta, mostrou conhecer os seus pensamentos. Em seguida, para demonstrar que tinha o poder divino de perdoar os pecados por ser Deus, curou o paralítico, dizendo-lhe: toma o teu leito e vai para a tua casa. E o paralítico se levantou curado. Um de vós me trairá. Na noite que precedeu a sua paixão e morte, Nosso Senhor predisse que seria atraiçoado por um de seus discípulos, dizendo aos apóstolos: um de vós me trairá. Hás de negar-me 3 vezes. Na mesma ocasião anunciou Jesus aos apóstolos que naquela noite todos o abandonariam, e advertiu a São Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos procura para vos joeirar como trigo. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez arrependido, confirma os teus irmãos.
São Pedro disse-lhe: Senhor, eu estou pronto a vos acompanhar para a prisão e para a morte. Mas Jesus lhe replicou: Em verdade te digo, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes tenhas negado conhecer-me. A presciência de Deus e a liberdade humana. Dir-me-eis, como pode ser livre a vontade dos homens, se Deus prevê tudo o que o homem há de fazer e não pode deixar de cumprir-se o que ele previu? E sendo assim, não se conclui que o homem opera necessariamente conforme Deus previu? Não. O livre arbítrio dos homens não é destruído nem limitado pela presciência divina, porque a presciência divina não é a razão pela qual o homem opera deste e não de outro modo. Pedro, por exemplo, negou a Jesus, não porque Jesus o tivesse previsto, mas predisse-o porque sabia que Pedro o havia de negar. Para entenderdes melhor, imaginai a inteligência divina como um espelho. Um espelho reproduz exatamente todos os movimentos de uma pessoa que nele se vê, mas não é de maneira alguma a causa ou o motivo desses movimentos. Não queremos com isso dizer que se possa explicar completamente a harmonia da presciência divina com a plena liberdade humana. 3 coisas são certas: o homem se determina livremente nos seus atos, Deus conhece desde toda a eternidade o que o homem há de fazer livremente no tempo, e o conhecimento de Deus não influi na liberdade do homem. O douto Dom Scoto, viajando na Inglaterra, encontrou-se com um camponês que andava semeando. Scoto lhe fez qualquer advertência religiosa, a que o camponês respondeu: Para que me admoestas? Se Deus predestinou que eu me salve, hei de salvar-me infalivelmente, por bem ou mal que faça. Se destinou que seja condenado, também hei de sê-lo, quer pratique o bem, quer o mal. Mas Scoto replicou-lhe: Se a presciência divina faz todas as coisas imutáveis e necessárias, para que semeias tu então? Se Deus predestinou que aqui nascesse trigo, há de nascer, quer tu o semeias, quer não, e vice-versa. Em qualquer dos casos, o teu trabalho é perdido.